Bom dia, Sueli Mara Oliveira, Sueli Oliane Oliveira Silva. Bom dia. Eu agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós, do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza. Hoje, que é dia 14 de agosto de 2020, né? E principalmente para o nosso programa, né, de História Oral na Educação, Memórias do Trabalho Docente, e por você ser curadora e, inclusive, participou, uma das responsáveis pela criação do Centro de Memória da ETEC de Mirassol, né? Então, eu agradeço mesmo você estar conosco. Eu vou te fazer somente uma pergunta, porque a nossa entrevista é sobre história de vida. Eu gostaria muito que você falasse assim, onde você nasceu, quando nasceu, e que escolas você estudou, né? Como é que foi a sua trajetória, né? Até chegar nessa formação de artes, né? E como é que você ingressou no Centro Paula Souza, e também quando, né, ingressou, e como foi se envolvendo com esse projeto, né, a ponto de você ser a criadora e curadora desse Centro de Memória que tem progredido muito, né, que tem feito um lindo trabalho. Muito obrigada, Maria Lúcia, bom dia. Eu nasci aqui em Mirassol, né, estado de São Paulo, no dia 29 de novembro de 1967. Eu sou filha de Jesus de Paula Oliveira e Ocleide Oliane Oliveira, ambos falecidos. Sou casada com José Fernando da Silva. Eu iniciei os meus estudos em 1974, aos 6 anos de idade, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Anísio José Moreira. Mas eu concluí o primário e o ginasial em outra escola, a Escola Estadual de Primeiro Grau, Edmur Neves. Isso foi em 1981. Em 1982, eu fui fazer o segundo grau, eu volto a estudar na Escola Anísio, e ali eu faço o curso do magistério, tá? Então ficou, né, a habilitação específica do primeiro grau para o magistério na área da pré-escola. Eu me formei em 1985 no magistério. Em 1986, eu fui trabalhar como professora do Jardim 1, numa escola aqui particular de Mirassol, chamada Escola Arco-Íris. E minha vocação sempre, assim, desde pequena, foi a arte, né? Eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar. O meu pai, né, quando eu era pequena, ele desenhava propagandas nos muros da cidade, né, propagandas de, assim, de comércio, né, de alguma loja, e eu ficava encantada. Eu me lembro certinho do mapa do Brasil que ele desenhou no muro. Eu tinha, acho que 5 anos de idade, né? E aos 6, né, quando eu ingressei no primeiro ano, né, eu queria copiar os desenhos da Cartilha Suave. Eu queria desenhar a abelha, eu queria desenhar a igreja, né? E essa vontade pelo desenho somente aumentou durante todos esses anos. E aí eu resolvo, né, fazer o curso de Educação Artística. Eu prestei o vestibular, eu passei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1987. Aí eu me formei em 1989, né, na especialização de desenho técnico. Eu morei em Campinas de 1987 a 1991. Nesse período, eu também trabalhei como caixa no antigo Banco de Crédito Nacional. Então, eu trabalhava, né, durante o dia no banco e à noite eu fazia faculdade.
Em 1990, lá em Campinas ainda, né? Eu comecei como professora ACT, né, de caráter temporário, junto à Secretaria da Educação. Eu trabalhei na Escola Estadual Alberto Martins por 2 anos, 1990 e 1991. Em 1992, eu retornei aqui a morar em Mirassol. Eu continuei o trabalho como professora ACT, né? Trabalhei assim em várias escolas estaduais aqui de Mirassol e também em algumas da região. Eu trabalhei no distrito de Ruilândia, na cidade de Jaci, Bálsamo e Neves Paulista. Em 1999, eu me efetivei no estado, né? E aí eu escolhi o cargo de arte, né? Junto à escola onde eu iniciei os meus estudos, né? Na escola Anísio José Moreira. E ali eu fiquei por um tempo. E eu pedi remoção para a escola estadual Genaro Damarco. E ali eu aposentei no ano de 2018. Então, eu trabalhei junto à Secretaria da Educação em algumas escolas estaduais, né, por 28 anos e 7 meses. Concomitante a esse trabalho, né, junto à Secretaria da Educação, em 1994, eu comecei a trabalhar na ETEC Professor Mateus Leite de Abreu, como professora de artes. Naquela época, o meu contrato ele era por prazo determinado. Então, eu fiquei por 2 anos, fiquei em 94 e 95. Aí, eu precisei me afastar, né, cumpri um interstício de 2 anos, e aí eu retorno para a ETEC em 1998. Em 1999, eu prestei o concurso, né, passei, e aí o meu contrato passou a ser indeterminado e estou até os dias atuais. Concomitante ao trabalho junto à Secretaria da Educação e também ao Centro Paula Souza, eu trabalhei numa escola particular aqui de Mirassol, de 1998 até o início do ano 2000, na COPEM, o Colégio Abraão Naime. Logo depois, né, a partir de 2000, eu faço ampliação da minha carga horária para a ETEC Filadélfio Gouveia Neto, em São José do Rio Preto. Então, eu ampliei minha carga horária, né, junto a outra ETEC. Nesse período, eu cursei, né, a partir do ano 2000, em 2009, mais precisamente, eu me formei em pedagogia pela Uniub, a Universidade de Uberaba. Eu fiz uma pós-graduação pela Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, sobre a metodologia do ensino de artes. Nas 2 ETECs, eu também trabalhei como professora de filosofia, na ETEC Professor Mateus Leite de Abreu em Mirassol, e também dei aula de ética na ETEC Filadélfio Gouveia Neto, além de ser professora de artes todos esses anos, né? Eu fui coordenadora do ensino médio na ETEC de Mirassol, do ano 2003 a 2006, de 2006 a 2011, eu fiquei na coordenação pedagógica, né? E quando eu saio da coordenação pedagógica, em 2012, eu inicio, né, os projetos, né, sobre a memória e história da educação profissional. Eu começo a fazer parte do grupo de pesquisa e história e memória da educação profissional do Centro Paula Souza. O primeiro trabalho desenvolvido, né, foi em 2012, na ETEC Filadélfio Gouveia Neto, e foi o projeto de HAE Resgatando a História da Escola Artesanal, em parceria
com a professora Jurema Rodrigues, minha amiga, né, sempre parceira nos meus projetos. E eu faço mais um outro projeto no Filadélfia, foi em 2013, e aí o projeto de pesquisa foi sobre o curso de mecânica, também em parceria com a professora Jurema. Em 2014, a pedido do diretor da ETEC, professor Matheus Leite de Abreu, o professor na época, o Paulo Antônio Sacchi, que também é um dos meus parceiros do Centro de Memória, ele pediu para que eu iniciasse, né, esse trabalho de pesquisa e história da educação profissional na nossa ETEC. Né? Ele viu o trabalho que estava sendo desenvolvido no Filadélfia, ele se interessou e me convidou para começar, né, ali na nossa ETEC. Aceitei, claro, né? E assim começou o meu trabalho de pesquisa, né, em Mirassol. A nossa ETEC, ela foi criada, né, por meio do decreto 7.887 de 1963, a primeira denominação que a escola recebeu foi Escola de Iniciação Agrícola de Mirassol, mas a escola ela foi inaugurada somente em 11 de março de 1965, no dia em que Mirassol estava completando 40 anos de emancipação, né? Ele era o Distrito de Paz e passa a condição de município, né, em 1925, então 40 anos depois, né, em comemoração, eles inauguram a nossa escola. Mas as aulas, elas se iniciaram somente no dia 1º de abril de 1965, porque as instalações, elas não estavam prontas ainda para o recebimento dos alunos, né? Essas escolas, elas eram subordinadas à diretoria do ensino agrícola do estado de São Paulo, mas elas eram mantidas com verbas da Secretaria da Educação. No início, o perfil dos nossos alunos era assim, crianças, né, de 7 ou 8 anos, que iam para cursar o antigo primário junto com as aulas do campo. Essa característica de aulas assim no campo agrícola, né, vai nortear todos os nossos cursos durante a nossa trajetória, né? Sempre nós tivemos cursos relacionados ao campo em nossa ETEC sede, né, por conta da Fazenda Escola. A partir de 1968, a escola ela foi, né, transformada em Colégio Técnico Agrícola de Mirassol. Então, as salas do ginásio, que até então estavam funcionando, elas começaram a ser assim supridas, né? E logo já em 1972 foram instaladas as primeiras séries do Colégio Técnico. Deixa eu fazer uma interrupção. Então, a Matheus, ela foi criada em 73 e inaugurada em 75. Mas 73. Anteriormente, então, existia uma outra escola em Mirassol artesanal. Não. Porque você está falando do período de 60. 63. Aqui, foi a escola de iniciação agrícola. A escola artesanal também aconteceu aqui no município de Mirassol, mas ela funcionou na escola Genaro Domarco, onde eu me aposentei. E depois funcionou em outra escola, isso. Continuaram, assim, alguns cursos, como de mecânica, até mais ou menos 1992, 1993, quando eu retornei aqui para Mirassol, né, tinha cursos na escola Genaro Domarco. Mas elas não vieram para Paula Souza? Não. Ela não veio? Não. Só veio a Matheus? Sim, somente a professora Matheus Leite de Abreu. Ok, obrigada. Nada. Então, o colégio técnico, né, ele começou a funcionar em 1968, também subordinado à diretoria de ensino agrícola,
e sendo mantido pela Secretaria da Educação. Tá? E o colégio, ele passa, né, a Escola Estadual de Segundo Grau de Mirassol em 1976. Por quê? Essa diretoria de ensino agrícola se extinguiu e passa a pertencer à Secretaria da Educação. Então, a partir de 1976, Escola Estadual de Segundo Grau, né? Professor Matheus Leite de Abreu, não, de Mirassol. Em 1979, aí sim, ela é patronada, né, em homenagem a um professor que chega aqui na cidade em 1938. Então, ela passa a se chamar Escola Estadual de Segundo Grau, Professor Matheus Leite de Abreu. Tá? Em 1985, ela passa a se chamar Escola Técnica Agrícola Estadual de Segundo Grau, Professor Matheus Leite de Abreu. Em 1991, essas escolas elas passam a pertencer, né, à Secretaria da Ciência e Tecnologia, e a nossa escola ela passa a se chamar Escola Técnica Estadual Professor Matheus Leite de Abreu, como está até os dias atuais. E em 1994, ela vai, né, para o Centro Paula Souza, que é também subordinada a essa Secretaria da Ciência e Tecnologia. Bom, voltando, fiz uma breve linha do tempo da história, da trajetória da nossa escola. Em 2014, né, a pedido do diretor, o professor Paulo Antônio Sack, eu começo a desenvolver o primeiro projeto de HAE, né, que fazia assim, um recorte temporal sobre a Escola de Iniciação Agrícola e o Colégio Técnico. Então, eu fiz um recorte temporal de 1965 até 1975. Para compor esse estudo, né, eu fiz uma busca no arquivo permanente da escola, em livros, né, eu pesquisei os jornais no museu aqui, né, Jesualdo de Oliveira, que tem bastante informações sobre esses períodos, né, e fiz uma entrevista de história oral com o nosso primeiro diretor, o professor Antônio Ferdinando Francisco Possebon. Ele foi nosso diretor por mais de 23 anos em nossa instituição. Essa entrevista, né, ela serviu assim para enriquecer muito esse projeto, né, realizado em 2014, e também outros, né, que vieram nos anos seguintes. Queria te fazer uma pergunta. Oi. Então, nesses objetos que nós temos no Centro de Memória, tem objetos que são do período da escola artesanal? Veio algum material para vocês? Da Escola de Iniciação Agrícola, temos alguns objetos, sim. Por isso que no seu artigo consta com os grupos desde a origem, né? Isso, temos. Interessante isso. Nós temos um extrator de grampos, que era utilizado para fazer a cerca da nossa escola nesse período. Nós temos o enxó, que eles debastavam a madeira, né, para poder fazer essa cerca ou construir o aviário, como foi realizado. É muito interessante isso, porque até hoje você vê, nós temos o pessoal do Palácio lá, da área social, né? São eles que participam dessa transferência de material, de licitação, entre uma escola e outra, né? Quer dizer, que é que nem a história também da ETEC Filadélfia, né? Assim, as escolas transferindo, né? Fazendo escambo, né? Com os objetos aí. Obrigada, os equipamentos. Eu vou comentar um pouquinho mais do próximo projeto de 2015. Aí, por meio desse projeto, né, foi possível perceber o corpo docente, o corpo discente, os primeiros funcionários, né, os primeiros professores, as precárias instalações que funcionou assim que funcionaram no começo, né, como que era a horta,
como que era o convívio com os alunos, que eles ficavam na escola no regime de internato, né? Foi possível perceber assim, bastante assim, aspectos desse período. Em 2015, a escola estava completando 50 anos da inauguração, né? E aí nós resolvemos fazer a criação do nosso centro de memória, né? O projeto desenvolvido foi estudo dos objetos científicos e tecnológicos do curso técnico em agropecuária. Contou com a ajuda, né, de funcionários, de alunos, de professores. Nós fizemos um concurso entre os alunos, adote um objeto da ciência e tecnologia, né, para compor estudo de algum desses objetos, né? Nós conseguimos, né, 119 artefatos na época, entre livros, troféus, fotografias, equipamentos, utensílios. E esse grupo de alunos, eles pesquisaram assim uma parte da história de alguns desses objetos, né? Então foi assim muito importante. A primeira instalação, né, onde funcionou o nosso centro de memória, era uma das primeiras salas de aula construídas lá em 1965, né? Era uma sala que estava com o arquivo permanente da escola, né? E ela era uma sala ampla. Aí nós resolvemos retirar o material, né, junto com a comunidade, e nós transferimos o arquivo permanente para um outro local. E ali nós fizemos a adequação do espaço, né, para colocar, né, fizemos uma curadoria para poder dispor esses objetos no espaço que nós tínhamos na época. Eu queria só fazer uma interrupção, que é a seguinte. Sim. Ao ouvi-la, né, eu fico comparando com o nosso projeto desse ano, que foi, infelizmente, nós estamos longe por causa da pandemia, né, teríamos discutido muito mais presencialmente, né, trocando ideias, né, entre nós, porque embora essa tecnologia seja interessante, mas ela reduz a participação das pessoas. É um ou outro que fala e o tempo é muito curto, né? O tempo é curto. E pessoalmente nós temos o cafezinho, temos o almoço, então a gente acaba conversando muito mais, né? Trocando ideias para o nosso trabalho. E daí, e também agora, as aulas da pós-graduação já começaram agora no início de agosto. E eu, como sou novata lá na pós-graduação, eu estou agindo como se fosse um aluno da pós, estou lendo todo o material, né, do curso, e até depois talvez até passe para vocês isso para um clube de memória. Porque eu estou lendo um documento da Unesco, ontem até eu passei o dia todo lendo esse documento, que ele fala assim, da dificuldade, assim, que uma legislação, uma política de educação, ela tem que ser discutida com a comunidade para ser implantada, né? Porque senão ela não dá certo. E daí eu lembrei dos nossos estudos esse ano, que foram as políticas educacionais no regime militar. Sim. E agora, eu acho que dá para fazer um projeto no futuro aí das escolas, de explorar mesmo esse período, porque você veja, eles tentaram implantar a educação profissional para toda a educação, né? E não deu certo, né? Teve que mudar a legislação, então de 60 para 70, de 70 para 80, né? E agora, pelas entrevistas, pela riqueza das entrevistas, você vai vendo as dificuldades, porque veio a lei, as pessoas foram se virando para implantar, né? Sim. E a gente só conseguiu quando houveram mudanças, né? Porque quando as escolas vieram para Paula Souza, vieram com muitas dificuldades, né? Muito interessante, obrigada. Durante a entrevista com o senhor Possebon, né? Essa entrevista de 2014, ele fala bem isso,
e que a escola, nossa escola, ela teve assim muitas transformações na parte física mesmo, por conta de prefeitos aqui da época que abraçaram mesmo, né, a causa, e eles conseguiram, né, junto com um pouco da verba da educação, mas eles conseguiram construir, por exemplo, as outras salas de aula, que era assim uma coisa que eles estavam precisando demais. Eles estavam utilizando no começo o refeitório como sala de aula, né? Então, a partir de 1976, por exemplo, eles fazem já a inauguração dessas duas salas de aula, eles fazem a inauguração do aviário e toda essa verba, né, que eles conseguiram foi por conta da política aqui do município, né? O prefeito Leopoldo Gotardi, junto com Elias, né, Tomé, que ajudaram, né, a ajudar, né, na estrutura física da escola. É importante. Então, em 2015, né, nós fizemos esse estudo dos objetos científicos e tecnológicos. Os alunos ficaram muito assim empolgados. Olha, tem essa ferramenta, para que servia essa ferramenta? Eles mesmos começaram a perguntar para os professores, né? E nós começamos a elaborar o estudo de parte desses objetos nesse período, né? Em 2016, eu volto a falar um pouco, né, sobre a trajetória da nossa escola. Aí eu faço um outro recorte temporal, de 1976 a 1985, né? Quando a escola ela passa a pertencer aí à Secretaria da Educação, né? Foi possível também observar, por meio do relato da história oral do Sr. Possebon, né? Muitos aspectos do período, né? O alojamento, a cooperativa, né? Como que eles trabalhavam no campo, o corpo docente, a grade curricular, né? Eu pesquisei em livros, livro-ponto da época, que estão todos ali no arquivo permanente. Eu procurei livros aqui da cidade, tinha, né, na realidade, um historiador aqui em Mirassol, o senhor Ariovaldo Correia, e ele fez um trabalho de história muito importante nesse período, né? Fala sobre a nossa escola, como que era o funcionamento, né? Então, foi uma fonte de pesquisa, assim, muito importante, né? Para fazer esse projeto, né? De HAE. Então, para a composição do nosso acervo, em 2017 e 2018, eu desenvolvi 2 projetos, né? Aí nós começamos a fazer o inventário desses objetos. Aí já, o nosso acervo ele já tinha 130 artefatos, né? Conforme os anos foram passando, a gente foi vendo outros objetos que estavam ali na fazenda escola para fazer a composição do nosso acervo, né? Então, no ano de 2017, eu fiz o trabalho para registro no livro tombo dos objetos do Centro de Memória, né? Então, ali eu escrevi o número do objeto, o nome do objeto, o nome vulgar, né? O ano de fabricação. Aí, logo depois, nós tiramos as fotos dos objetos. Eu sempre tive muito apoio de 3, 4 alunos durante todo esse período, né? Trabalhando com a história de memória, né, e pesquisa. E eles me auxiliaram bastante, né, para tirar a fotografia. Esse catálogo montado, ele foi assim diversificado em áreas. Então nós temos um catálogo da agropecuária, da agricultura, nós temos um catálogo da pecuária, né? Nós temos um catálogo assim até da parte de educação física, né, por conta da balança antropométrica que nós temos lá, né, bem antiga. E logo depois de fazer, né, esse catálogo, nós elaboramos o Fundetec. Esse fundo, o grupo, né, principal, com as denominações que a escola recebeu durante toda a sua trajetória.
o subgrupo, os cursos oferecidos durante também a sua trajetória, né, e as séries, né, diversificadas em biblioteca, laboratórios, entre outros. Para o ano de 2017, nós fizemos o registro de 22 objetos, né? Para o ano de 2018, nós fizemos 26 objetos. Nós contamos a história, né? E fizemos de cada um deles as fichas de registro, né? Em 2018, eu fiz a primeira entrevista de história oral com o professor Paulo Antônio Sack. Nesse período, nós apresentamos na jornada, né, o artigo sobre o teodolito óptico mecânico como instrumento da topografia, né, no curso técnico em agropecuária. Em 2019, eu desenvolvi o projeto Arquitetura Escolar e a História das Instalações Agrícolas, né, do curso técnico em agropecuária. Esse projeto eu fiquei assim muito feliz, né? Não que eu não tenha ficado com os outros, mas assim, por ter encontrado as plantas baixas da escola, né? As entrevistas de história oral que eu fiz com o Osmar Escrivante, o professor Osmar Escrivante, o diretor, o professor Itamar, e o Paulo Sack novamente, né? O professor Paulo Sack enriqueceu bastante esse projeto, porque tanto o Osmar como o Paulo Sack, eles estão há muito tempo na nossa instituição, né? Então, eles conseguiram identificar as instalações agrícolas, né? Por onde passaram os projetos, a história das instalações, né? Da pocilga, do curral, por exemplo, a disposição das hortas, das culturas e a história dos prédios, né? Construídos durante o longo da história. E também em 2019, o nosso Centro de Memória ele ganha novas instalações. Nós fomos para um ambiente maior, com 2 salas, né? Que antigamente esse ambiente ele foi construído para abrigar as meninas, né? Era um alojamento feminino. Aí logo depois o alojamento feminino ele foi desativado e ali funcionou por muito tempo a biblioteca da nossa escola. E aí a biblioteca ela precisou assim passar para um ambiente próximo às salas de aula. E aí surgiu a ideia de pegar o acervo do Centro de Memória, né, que estava naquela sala, né, e passar para essas novas instalações. Isso daí foi sempre discutido em reuniões de conselho, né, junto com a equipe de gestão, professores. E no dia 6 de junho, nós inauguramos, né, no dia 6 de junho de 2019, e junto, né, com o conselho e com a comunidade, nós decidimos patronar, né, o nosso Centro de Memória em homenagem ao nosso primeiro diretor, né, o professor Antônio Ferdinando Francisco Possebon. Foi um evento muito importante para a nossa escola, né? Muitas autoridades estavam presentes, né? Representantes de deputados, o prefeito, alguns vereadores, a família inteira do senhor Possebon estava presente, né? Foi um evento assim que deixou a gente muito, muito satisfeito, né? Para esse ano de 2020, eu estou continuando a catalogar, né? Catalogar não, aliás, escrever a história dos objetos, né? Que compõem o nosso acervo, que atualmente ele já está com 150 artefatos. Então, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre esses 36 objetos, né? E é importante falar também que nosso Centro de Memória, ele também tem um acervo de 80 espécies
do Banco de Sementes Crioulas, né? Esse projeto é um projeto do Centro de Memória, né? Ele está sendo desenvolvido desde 2018 com o professor e pesquisador, professor Paulo Antônio Sack, né? E está assim, fizemos, aliás, o processo de catalogação dessas sementes e agora estamos terminando o artigo para apresentar, né, que vai falar sobre a história dessas sementes que fizeram parte, né, da nossa história, desde a inauguração até os dias atuais. Dessas 80 sementes, 60 foram cultivadas, né, na nossa trajetória. 70? 60. 60. 20 estão fazendo parte do acervo, né, mas por conta da pandemia, o Paulo está, né, está totalmente preservada, bonitinho, certinho, mas ele não conseguiu ainda fazer a produção. Ele está pegando assim aos poucos e está fazendo lá no sítio onde ele mora. Eu queria até te fazer uma pergunta. Quantos metros quadrados tem as novas instalações do Centro de Memória? Mais ou menos. Maria Lúcia, eu acho que tem... Eu acho que uns 80, 70, 80. Então, é mais ou menos do tamanho do Centro de Memória lá da Paula Souza, sala 11. A disposição um pouco diferente, mas é mais ou menos o mesmo espaço. Porque eram dois alojamentos femininos, eram 2 quartos. Lá. Então, eu acho que o seu centro de memória é o único centro de memória que nós temos história natural. Sim. Então, por isso até que eu falei, se daria para deixar um espaço até separado para história natural e depois para os artefatos, né? Sim, até porque semente pode dar algum probleminha, né? De cada então, que tem que ter um cuidado diferenciado, né? Sim. Porque assim, eu já estou pensando num projeto para você e o Paulo, por causa desta entrevista, eu consegui enxergar uma parceria aí entre você e o Paulo Sachi, que eu não vou falar agora, mas eu vou falar mais para frente, porque agora a gente tem um monte de coisa aí que nós estamos fazendo. Mas para dar continuidade para o projeto ano que vem, que envolve a sua área, que é a sua especialidade, e que envolve a especialidade dele, entendeu? Assim, enquanto pesquisador, e daí dá para vocês fazerem um produto conjunto que vai ficar bem interessante. Ah, que bom, que bom. E essa ideia eu tirei dessa dissertação que eu vou participar agora, dia 28, lá de São Carlos, da Federal de São Carlos, e que a professora é de artes. Olha, interessante. Eu vou desenvolver, mas como eu não posso passar nada agora, depois eu defender a dissertação, eu passo. Ah, sim, pode passar. Então, mas o acervo das sementes, como que nós resolvemos? Nós fizemos um painel, né? E nesse painel é tipo a amostra deles. Então, é um painel de madeira que tem algumas ampolas grandes, né? E tem todas as sementes ali para demonstração, né? Quem visita o Centro de Memória sabe que aquelas sementes ali, né? Todas identificadas, sabem que tem o acervo, né? Das sementes, né? Crioulas e suas variedades. E do lado nós colocamos a geladeira. Aí sim, aí elas estão todas conservadas, todas com etiqueta, né? Com o nome, tudo certinho, bonitinho, dentro da geladeira. Então, como o Paulo está cultivando no sítio dele, diga para ele ir fotografando, porque já vai servir para o projeto do ano que vem. Ele está fotografando, ele está fotografando, ele já está fotografando, ele manda para mim. Ah, ótimo, porque depois quando vocês estiverem escrevendo, eu vou palpitando e vai construindo esse trabalho, aí vai dar um e-book. Sim, eu não esqueci o e-book, não, eu estou mais ou menos assim com ele esquematizado, de como que ele vai ficar, vai ficar bom, se Deus quiser. Mas essa outra ideia que eu vou dar para vocês também, então vai dar outro e-book. Ai, que legal.
porque vai envolver artes e vai envolver o agrônomo. Ai, que bom! Por isso que eu falei, é bom que ele vá fotografando, que vai dar, olha, vão sair vários trabalhos daí. Ai, que bom! Fico feliz, Maria Lúcia. Então, Fico feliz pode mesmo. continuar com a sua ideia, porque essa é uma adicional. Tá bom. Tá bom? Agora eu queria te perguntar, aproveitar, o que, assim, você está, então, como você mesmo disse, você está conosco desde 2012 no grupo, né? O que é muito Sim. bom, né? Uhum. Porque a gente tem um grupo coeso, né? Tem muita gente que vem, assim, participa, ouve, mas felizmente a gente tem um grupo coeso que está sempre junto. Sim, estamos juntas. Estamos sempre, mesmo a distante, estamos juntos. Sim. E eu queria, assim, como é que você, por exemplo, teve dificuldades com relação ao museu virtual? O que você acha dele? Você acha que vai contribuir depois para a gente difundir para as outras pessoas, né? Porque daí os alunos também vão ter acesso, né? Uhum. O que você... No início, assim, eu tive algumas dificuldades, né? Mas era mais com relação a mexer na ferramenta. Mas depois eu não tive dificuldade nenhuma. Eu já sabia, prestava atenção onde certinho tinha que inserir a história, o número do objeto, a data. Eu não tive dificuldades para inserir, né, as informações. Só essa observação, né, que poderia colocar, né, um artigo, alguma coisa assim, na história do objeto, né? Mas a gente vai... entendeu o problema que a gente tem agora. Então, porque nós Isso. estamos fazendo o piloto para depois escrever. Uhum. Naquele catálogo que eu fiz do Centro de Memória da Carlos de Campos, de uma sala de reserva técnica, eu descrevi para chegar no inventário, porque era difícil o pessoal registrar. Eu vejo assim que você seguiu à risca o processo todo, né? Então, sim, fica muito mais fácil. As orientações que vocês passaram, elas foram assim precisas. Então, eu agora nós precisamos fazer isso com o Museu Virtual, porque você vem fazendo, basta ir olhando os seus artigos, né? Os grupos, os nomes das escolas, né? Porque nós sabemos como nós vamos coletando os documentos nas entrevistas, nos arquivos pessoais, né? Uhum. Tanto que agora eu fico pensando assim, a gente tem que separar coleções do fundo, né? Porque tem objetos que foram embora, mas eles voltaram, mas eles eram da escola, e tem material que é do professor. Então, daí ele vem como arquivo pessoal e vai entrar em coleção. Então, eu estou já pensando assim, como é que eu vou tentar escrever de forma sucinta, mas definir, provavelmente utilizando aquele dicionário de arquivística que nós já discutimos da professora Ana Maria Camargo, né? Para não ficar inventando a roda. Então, utilizando esse material, mas de uma forma simplificada para facilitar. Agora, esse piloto é importante porque a gente vai vendo as dificuldade que você tem, necessidade que você tem, se dá para pôr, se não dá para pôr, né? E daí, por isso eu te convidei, né? Porque eu vi que você vinha fazendo o trabalho semelhante ao que eu fiz na Carlos de Campos, né? Então, fica mais fácil a gente dialogar. E agora, a Júlia está fazendo, né? E também as entrevistas de história oral, que, para mim, se não fossem elas, eu não conseguia descobrir nada também, viu? Sim, muito importantes. As 4 realizadas, né? Na realidade, 5, né? Porque o Paulo fez 2, mas enriqueceram muito, né? A historiografia do período contribuiu muito para a história do objeto, né? Na ficha de registro do objeto, né? Se não fosse, eu acho que não seria tão enriquecido essa parte. Né, e uma coisa que eu estou fazendo
é que muita coisa não está aqui comigo, estão lá na CETEC, né? Uhum. Mas, assim, todos aqueles documentos que vocês me mandaram, de ata de reunião e tal, aqueles documentos, eles vão entrar como sigilosos, mas Sim. eles vão ficar arquivados. Eu estou colocando agora, você pode ver que eu estou pondo lá termo de cessão, carta de cessão, porque eu fico muito preocupada, uma hora a gente vai se aposentar também, né? Assim, queira ou não, né? Sim. Que ninguém é eterno. Então, Uhum. De deixar esses documentos para quem vem, para saber que nós colocamos no site e tudo, mas a Centro Paula Souza tem autorização para fazer isso, né? Então, eu estou começando a colocar, não coloquei mais porque elas não estão aqui, estão no meu HD, no HD da instituição, que está na minha gaveta lá, né? Ou está no computador, mas também está no HD. E a gente nem se dá conta, eu achei até que era fácil de eu ter acesso. Eu falei, assim, uma coisa ou outra, até eu tenho mais acesso àquelas que eu entrevistei, que é o que eu estou colocando, porque daí as pessoas me mandaram por e-mail, né? O original vai ficar no Centro de Memória de Origem, né? Mas a gente tem pela Paula Souza o documento digital para mostrar que tem esse trabalho. Né? Eu acho fundamental. Como você comentou no início ali, né, sobre o museu virtual, para que os alunos tenham acesso, não é? Sim. Não é? Você vê, só deles terem acesso àquele álbum fotográfico, eu já fui em feira tecnológica da Paula Souza, que a pessoa não sabia que eu era do projeto e tal, mas onde é que você teve acesso a esse livro? De onde surgiu a ideia? No site da Paula Souza, né? Então, você, assim, ainda mais agora que nós vamos começar a trabalhar de forma híbrida, com práticas híbridas, mais ainda que a gente tem que trabalhar nesse museu virtual. Sim, por isso que eu falei, eu vou aproveitar agora que eu estou em casa trabalhando, e a Júlia também precisa, né? Estou trabalhando nisso também, né? É uma coisa assim que acontece, né? Quando nós estávamos, né, na escola, os alunos eles ficavam assim curiosos, né? Ai, professora, deixa a gente ver o museu. Eles falam museu. Aí eu falo, centro de memória. Ah, então vamos lá. Aí eles ficam vendo, olha esse teodolito, para que servia? Eu falei assim, vocês vão estudar no 3º ano ainda, né? Então eles vão se identificando com os objetos. Então, para o ano que vem, nós também vamos trabalhar bastante com a questão da gestão. Porque eu acho assim, a partir desse piloto do Museu Virtual, vai dar para a gente discutir, porque para poder colocar no ar o Museu Virtual, vamos ter que fazer um plano museológico, né? Como eu fiz o pós-doc em Museologia e Patrimônio, na maior cara de pau, eu e a Júlia vamos fazer, né? Assim, vou pedir auxílio para quem é especialista, é óbvio, né? Mas nós vamos fazer para colocar no site e também começar a pensar, ao fazer o plano museológico, os regulamentos, para começar a ter regulamento cada centro de memória, porque assim nós vamos deixando isso, não é? Sim. Assim, quem entrar sabe que você inaugurou, que passou pelo conselho, a gente deixar essa documentação organizada, porque assim é uma forma da gente manter perene o nosso trabalho, né, que nós já pegamos, porque esse projeto tem 22 anos, né? Se não fosse o professor Almério ou a Júlia Falivene, nós não teríamos o nosso grupo aí agora já com quase 12 anos, né? Sim, mas sim. assim, nós tivemos essa herança para dar continuidade, né? E depois de todo esse tempo trabalhando, nós queremos também que outros que venham deem continuidade ao nosso trabalho, né? Sim, valorizem, né? E que é importante, que nem você falou, os alunos observarem, verem a evolução tecnológica, né? Onde houve avanço, onde houve retrocesso, porque não é só avanço, né? Sim. Mas isso é que ajuda a pensar, a refletir, né? Sobre tudo isso, né? Eu fico muito feliz pela entrevista, viu? Se eu poder estar contando um pouquinho da minha vida, né? E da minha carreira profissional.
e o meu trabalho. Olha, Sueli, eu é que agradeço você ter concedido essa entrevista para nós, né? Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, hoje, que é dia 14 de agosto de 2020, eu vou transcrever essa entrevista, vou encaminhar para você, né? E depois nós vamos publicá-la no nosso site de memória, né? Vou enviar os termos de autorização. Tudo bem. Foi muito bom, eu vou encaminhar depois a gravação também para você. Tá bom, Maria Lúcia, eu agradeço muito, muito a oportunidade dessa entrevista, viu? Vou interromper agora a gravação um momentinho.